Olá, senhores! Estamos aqui de volta após bastante tempo para poder tirar algumas dúvidas que apareceram aí nos problemas envolvendo conservação mecânica. E aí as alunas Jennifer e Mayara pediram para eu esclarecer algumas questões aqui, então a aula de hoje vai ser um vídeo para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre esse tema, tá bom? Então eu vou explicar para vocês alguns exercícios que eu havia passado e que tem alguns alunos que possuem dúvidas ainda, tá? Então, eu dei para vocês, na parte de conservação mecânica, um primeiro exemplo, que foi o exemplo de número 1, em que eu falava para vocês que eu tinha um objeto com a massa de 0,5 quilos e que ele caía a partir do repouso, né? Então, a velocidade dele era igual a 0, de uma altura que era igual a 5 metros do solo. E eu quero saber com qual velocidade ele chega ao solo. Reparem que o objeto estava no alto, né, de um certo lugar, e a altura desse lugar era h igual a 5 metros. Então, o objeto estava aqui no alto e ele caía aqui desse lugar, tá? E eu quero saber com qual velocidade ele vai chegar aqui embaixo no solo. Repara que aqui em cima o objeto está a uma certa altura, então ele tem energia potencial, e quando ele chega aqui embaixo, ele tem velocidade, então ele tem energia cinética. Aqui em cima, ele só tem energia potencial porque a velocidade dele, como a gente falou, ele foi abandonado com velocidade igual a 0, então ele só tem a altura que nos gera uma energia potencial, tá? Então aqui eu tenho energia potencial e embaixo a altura no solo é 0. Se a altura é 0, a energia potencial dele é 0. Então, eu só tenho energia cinética. Então, observem, ó, relembrando, aqui em cima eu poderia ter, como é um problema que envolve tanto altura quanto velocidade, eu poderia ter ou energia potencial ou energia cinética. Mas aqui eu só tenho a potencial e aqui embaixo eu só vou ter a energia cinética, ok? Bom, e aí vamos montar as equações. A equação da energia potencial lá de cima, ela vai ser igual, essa energia potencial, à energia cinética quando o objeto chegar ao solo, porque a energia ela vai se conservar. Então, eu tenho a conservação da energia e a energia potencial é igual à minha energia cinética. Logo, a energia potencial ela é escrita, como a gente sabe, como M vezes G vezes H. E aqui eu tenho a energia cinética, que pode ser escrita por mv² sobre 2. Reparem que dos dois lados da equação eu tenho m, então eu vou cortar esse m com esse m. Minha equação vai ficar g vezes h igual a v² sobre 2. Vou mandar esse 2 para o outro lado, vou ficar com v² igual a 2 vezes g vezes h. E aí, o que eu vou obter? Para obter o valor da velocidade, basta eu calcular a raiz quadrada de 2 vezes g vezes h. Vou colocar os valores que eu tenho na equação. 2 vezes g, né? O g é o valor da gravidade, que é 10 vezes a minha altura, que vale 5. Logo, eu vou ter a velocidade igual a raiz de 2 vezes 10, 20 vezes 5, 100. A raiz de 100 é igual a 10 metros por segundo. Então, tá aqui a explicação do nosso primeiro exemplo. Bom, agora vamos ver o segundo exemplo. Ainda estamos resolvendo a parte de exemplos, né? Então, no número 2, ele fala que ele tem uma criança que abandonou um objeto do alto de um apartamento de um prédio residencial. E ele falou que o objeto chega ao solo com uma velocidade de 20 metros por segundo, ou seja, ao invés dele me pedir a velocidade com que o corpo chegou ao solo, ele está pedindo para mim o valor da altura
altura que o corpo foi abandonado. Ele sabe que a velocidade é 20 metros por segundo e ele falou pra gente que ele está admitindo que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e ele quer saber qual foi essa altura aqui que eu abandonei o objeto. Então, de novo, observem que aqui em cima eu poderia ter um problema que envolve velocidade e altura, então a gente está trabalhando com energia potencial e energia cinética. Aqui em cima eu poderia ter qualquer uma das duas ou as duas, tá? Acontecendo ao mesmo tempo, mas ele falou pra gente que esse objeto aqui, ele é abandonado. Quando a gente abandona o objeto, a velocidade é igual a zero. Isso significa que eu não tenho energia cinética aqui em cima. Aqui em cima eu só tenho energia potencial porque o meu objeto está a uma certa altura. Relembrando, energia cinética, velocidade, energia potencial, altura. Então aqui eu só tenho potencial e aqui embaixo eu tenho o que? A altura do solo. Então H é igual a zero. Se H é igual a zero, eu posso ter ou energia potencial ou energia cinética. Como a altura é igual a zero, a energia potencial é igual a zero. Então, só sobra para mim aqui a energia cinética. Então, de novo, vamos igualar a energia potencial com a energia cinética. A energia potencial é M vezes G vezes H e a energia cinética é NV ao quadrado sobre 2. Corto esse M com esse M, vou ficar com G vezes H igual a V ao quadrado sobre 2. Repara que nesse problema, como eu falei para vocês, eu quero saber o valor da altura que esse objeto foi abandonado. Então, eu quero determinar o valor de H e não mais o valor de V. Então, eu vou colocar aqui no lugar do G 10. O V, eu falei que vale 20, né? Então, eu vou colocar 20 ao quadrado sobre 2. Então, eu vou ficar com 10H é igual a 20 ao quadrado, 400 sobre 2. Vou mandar esse 10 para lá, vai ficar H igual a 400 dividido por 2 vezes 10. 400 dividido por 20 é igual a 20 metros. Então, tá aí o nosso segundo exemplo resolvido. Vamos agora resolver os nossos exercícios. Vamos agora, então, para os nossos exercícios, né? Eu deixei 2 exercícios aí de energia potencial e energia cinética, ou seja, de conservação da energia, tá? No primeiro, eu falo o seguinte: imagine que você deixa cair, ou seja, o objeto foi abandonado, então a gente já sabe que a velocidade é igual a zero. Um objeto de massa M e altura de uma altura de 51,2 metros. Determine a velocidade com que esse objeto vai chegar ao solo. Então, é a mesma coisa dos outros problemas, tá? Eu abandonei o objeto de uma certa altura, que eu dei aqui no problema, e eu quero descobrir a velocidade que ele vai chegar ao solo. Aqui em cima, como o objeto foi abandonado, eu tenho velocidade igual a zero. Então, eu só tenho energia potencial, a energia cinética é igual a zero, porque eu não tenho velocidade, tá? E aí, aqui embaixo, como ele é abandonado de uma certa altura, ele vai chegar ao solo com uma certa velocidade, então ele vai ter energia cinética, porém, no solo, a altura é igual a zero, então eu não tenho energia potencial. Bom, então vamos agora fazer o seguinte, vamos igualar então, né, a energia potencial que o objeto tem aqui em cima com a sua energia cinética, uma vez que a energia é conservada nesse nosso problema. A gente sabe que a energia potencial é dada por M vezes G vezes H, e energia cinética mv ao quadrado sobre 2. Vamos cortar a massa de ambos os lados e aí vamos ficar com G vezes H igual a V ao quadrado sobre 2. Repara que nesses problemas eu posso sempre cortar a massa quando eu trabalho com energia cinética e energia potencial, porque são problemas que independem da massa do objeto que está caindo. Bom, e aí o que eu quero saber? Eu quero saber a velocidade com que o objeto vai chegar ao solo. Eu sei que a gravidade vale 10, a altura vale 51,2.
qual vai ser o valor da minha velocidade? 10 vezes 51,2 dá 512, igual a v ao quadrado sobre 2. V ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 512. Logo, v ao quadrado vai ser igual a 1024. Dessa forma, a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 1024. Logo, v vai ser igual a 32 metros por segundo. Tá aí mais um problema, né, resolvido.